Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas 8. A partir do verso 4. Lucas 8, 4. Diz assim: Afluindo grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um, dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não veja e ouvindo não entenda. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da aprovação se desviam. Só tem aí, amados. Pai, no nome de Jesus, oramos agradecendo pela Tua palavra, Senhor, sabendo que ela é viva, que ela é eficaz e que ela produz vida em nós. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração vida através dessa palavra, Senhor, que o Senhor possa nos sustentar para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Irmãos, Jesus, quando ia falar com as multidões, ele usava muito, mas muito mesmo, parábolas. E o que eram as parábolas? Parábolas são histórias que fazem parte de um cotidiano, e que Jesus usava essas histórias para revelar às pessoas os mistérios do reino de Deus. É isso mesmo. Jesus contava uma historinha que as pessoas estavam acostumadas, para lhes mostrar o que eram as verdades espirituais. E era isso que Jesus estava fazendo aqui. Jesus estava contando mais uma história e ensinando princípios do reino de Deus para aquela multidão. A Bíblia diz que havia uma grande multidão. Mateus vai dizer que Jesus estava sentado à beira da praia, e foi chegando tanta gente, que ele entrou para dentro de um barco, sentou no barco, e as multidões ficaram ali na praia, de pé, o ouvindo ministrar a elas. E é interessante que há alguns aspectos importantes aqui nessa parábola. O primeiro aspecto, irmãos, é o do semeador. O semeador é aquele que anuncia as boas novas. É o que Jesus disse. O semeador é aquele que anuncia as boas novas. E eu quero te dizer algo nessa noite. Qualquer um pode ser o semeador. Qualquer um pode levar as boas novas. Você pode ser um semeador. Você pode levar a boa semente. Você pode levar a boa semente através da pregação do Evangelho. Mas você também pode levar a boa semente, levar a palavra de Deus, levar o Evangelho, através também do seu comportamento, através das suas atitudes. Este é o semeador. A Bíblia também fala, nesta parábola, Jesus fala também sobre a semente. E o que é a semente? A semente é a própria palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho. É a palavra que vem e transforma o coração do homem, que transforma o nosso coração. E há um terceiro ponto nessa parábola que Jesus fala, que é o solo, que é o terreno. E o que é o terreno? O terreno nada mais é do que o coração do homem. É isso mesmo. Jesus aqui nessa parábola chama de solo o nosso coração, chama de terra a nossa vida, a nossa existência. Alguns vão dizer que é alma, outros vão dizer que é coração, outros vão dizer que é mente, mas o fato é que Jesus se refere aqui a este terreno como a minha e como a sua vida. E então ele introduz e diz assim: um semeador saiu a semear, ou seja, alguém saiu a anunciar
o Evangelho. E anunciando o Evangelho, uma parte desta semente, uma parte desta palavra, desta mensagem, caiu na beira do caminho. E aqui eu quero falar sobre esse primeiro aspecto. A palavra ou a semente caiu na beira do caminho. Jesus mesmo, ele explicou dizendo que a semente que caiu à beira do caminho é a mensagem, é a palavra que é lançada ao coração de alguém. Mas este alguém não compreende, não entende essa mensagem, e vem o inimigo e rouba, e tira essa mensagem, e tira essa palavra do coração desta pessoa que não entendeu. E aqui Jesus usou o argumento de um pássaro. Veio um pássaro e comeu a semente, engoliu a semente. E Jesus então diz: este pássaro nada mais, nada é de que Satanás, que vem e rouba a palavra, rouba a semente do coração, veja só, daqueles que não entenderam. É interessante isso daqui, irmãos, porque veja, Jesus é bem categórico em dizer que a palavra é roubada do coração daqueles que não entenderam. Ou seja, então tem gente que escuta a palavra, que escuta a mensagem, mas não compreende a mensagem. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, se você quiser abrir aí, eu vou abrir de cá, que vai dizer um texto bem lindo, que Paulo diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Gente, tem muita pessoa que ouve, mas não entende. E talvez você pense assim: isso tem a ver com o intelecto? Tem a ver com a capacidade intelectual da pessoa, Samuel? Não, não tem a ver com a capacidade intelectual, tem a ver com a capacidade espiritual. E o que seria a capacidade espiritual? Seria o quanto o meu coração, o quanto a minha vida está aberta para essa mensagem. O solo à beira do caminho é um solo pisoteado, é um solo que muita gente passou por ali, pisando, caminhando. E eu vou traduzir isso para mim e para você como alguém que já teve o coração muito ofendido, alguém que foi pisoteado, que foi ofendido por muitas pessoas. Este é o coração à beira do caminho. É um coração que está endurecido. Por quê? Porque já foi ofendido demais. E aí eu vou traduzir para você como que acontece na prática isso. É mais ou menos assim: o coração ofendido, a pessoa está com o coração ofendido, e aí essa pessoa sai de casa, e ela vem de carro para a igreja, e aí de repente no meio do caminho, vem alguém e fecha ele no trânsito, fecha essa pessoa no trânsito, e essa pessoa fica irada, essa pessoa fica nervosa, mete a mão na buzina, quase sai um palavrão da boca, e a pessoa fica muito nervosa. E aí de repente, gente, essa pessoa chega no culto, chegou no culto 5 minutos atrasado, senta, e aí aquele culto de 7h30 até 9 horas da noite, a palavra entra aqui, sai aqui, a pessoa não entendeu nada, não absorveu nada. Por que que não absorveu nada? Por que que não entendeu nada? Por quê? Porque o coração estava como uma terra à beira do caminho, estava um coração ofendido, cheio de raiva, cheio de rancor, e a palavra foi incapaz de penetrar o coração daquela pessoa, ao passo que o inimigo não perdeu tempo, foi lá e mais que depressa arrebatou a palavra do coração daquela pessoa, e a pessoa sai da igreja da mesma maneira que entrou. Ela sai e não entendeu nada do louvor, não entendeu muito menos o que o pastor falou, e vai embora para casa e fala assim: não, perdi meu tempo ir na igreja. Mas aonde que começou tudo isso? Começou porque o inimigo sagaz que ele é, argiloso que ele é, jogou uma artimanha no seu caminho para a igreja, e de repente você se viu totalmente irado, totalmente ofendido.
impedindo que a palavra florescesse no seu coração. Quantas pessoas têm vivido isso? Buscam a Deus, mas não compreendem a Deus. Por quê? Porque está com um coração solo ofendido, um solo pisoteado. Não consegue compreender as verdades do Evangelho. Não é porque a pessoa não sabe ler, não é porque a pessoa não entende, não tem nada a ver com isso. Mas é porque está tão endurecido, tão ofendido o terreno, que a hora que a semente calhar, vem o passarinho, ó, pega, a pessoa nem viu. E é bem provável que você está dizendo assim: é por isso que quando eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Por que você lê a Bíblia e não entende nada? Por quê? Porque o inimigo, de alguma maneira, está boicotando a sua experiência com Deus. O inimigo está achando uma oportunidade de anular o seu entendimento espiritual sobre aquilo que Deus tem para você. E o mais interessante, irmãos, é que Jesus fala que o inimigo, o desejo dele é impedir que essas pessoas não compreendam, para elas não crerem e para não serem salvas. Olha para você ver o processo. Se eu não compreendo, eu não creio. Se eu não creio, eu não serei salvo. Por quê? Porque a sequência é essa: nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é o apagador, é o estalo, é o gatilho que eu e você precisamos para ser salvos pela graça. Mas se eu não estou entendendo, como que eu vou crer? Se eu não estou entendendo a mensagem do Evangelho, como eu vou crer em Jesus? Tem um irmão aqui, né? E eu fiquei muito feliz. Domingo, uma experiência maravilhosa que ele me compartilhou, porque ele entregou a vida dele para Jesus, amados. E eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz, por quê? Porque ele compreendeu, creu e foi salvo. Você compreende isso? Houve esse processo. Mas quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas não estão vivendo esse processo? Por quê? Porque o inimigo vem e boicota. Aí você fala assim: Samuel, é só para o incrédulo? Não é só para o incrédulo, mas é para nós também, que já convivemos na presença do Senhor. Já é para nós também que temos experiência com o Senhor. O inimigo tenta boicotar a nossa vida o tempo todo. E como que ele faz isso? Processo inverso. Porque se você começa a participar de um culto, se você começa a participar de uma célula, se você começa a participar de uma reunião, ler a sua Bíblia e começa a não entender nada, o que vai acontecer? A fé aos poucos vai diminuindo. Aquela fé, aquela autoridade que você tinha para orar, vai acabando. Aquele intuito, aquela certeza que você tinha que Deus ia operar, vai acabando. E você vai esfriando. E de repente, aquela pessoa que era fervorosa na fé, que estava no caminho da salvação, de repente começa a retroceder. E se torna, Jesus disse isso, a Bíblia diz isso, que o estado daquela pessoa se torna pior do que antes mesmo dela conhecer. Vocês já viram gente assim, irmãos? Você olhava e fala assim: gente do céu, a pessoa está pior do que antes dela ter se convertido. Mas por que isso? Porque o inimigo conseguiu, através da sua artimanha, e colocando lá todo dia, a semente que caía, ele vinha lá e roubava. A semente que caía, ele vinha lá e pegava. E aí, irmãos, nós temos que vigiar. Por quê? Porque nós convivemos com pessoas, e pessoas se frustram umas com as outras, é ou não é verdade? Pessoas o tempo todo desapontam a gente desaponta as pessoas, e é isso que é o perigo, porque essa ofensa em nosso coração é que pode nos afastar. Você vai chegar para alguém que está afastado do Senhor, e a pessoa sempre vai ter esse argumento, dizendo assim: ah não, o Cristiano pisou na bola comigo, senhor. Não, o Kita não, me chateou. Você pode prestar atenção, que dificilmente as pessoas vão dizer assim: não, é eu que estou. Não, por quê? Porque de alguma maneira, essa pessoa se sentiu ofendida, e ela se tornou neste solo, à beira do caminho. Então, amados, eu e você, nós precisamos o tempo todo clamar ao Senhor Jesus, para que Ele venha e passe um arado. Se há ofensa em nosso coração, se o nosso coração tem se tornado essa terra à beira do caminho, impenetrável, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, vem e ara a terra do meu coração. Sabe, aqui quem já morou na roça sabe o que eu estou dizendo.
na roça é cheio dos trilhozinhos, e aí, quando você vai plantar alguma coisa, você vem com arado, você vem com um trator e ara aquele trilho. Aí tinha um trilho lá bem feito, bem ajeitado, de repente aquele trilho não existe mais. Por quê? Porque veio o arado e passou e revirou aquela terra. E é isso que nós precisamos pedir ao Senhor, amados. Se a ofensa acertou nosso coração, se alguém nos pisoteou, a maior arma que eu e você temos chama-se: Deus, eu libero o perdão. Deus, eu libero a cura, eu restauro, eu reconcilio com essa pessoa, Senhor. Eu não aceito que o meu coração se torne uma terra impenetrável para a tua palavra. Eu não aceito, Deus, que a minha vida se torne impenetrável pela tua palavra. Por isso, Senhor, venha, Pai, e me liberta desse sentimento, dessa ofensa. Me liberta, Senhor. Diz que está me destruindo, diz que está me afastando do Senhor. Me liberta disso. E o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é bondoso, eu tenho certeza, amados, que Ele virá trazendo cura e libertação para a nossa vida. Amém, amados? Esse é o desejo de Deus, termos um solo revitalizado. O segundo ponto é o que? A semente que caiu sobre a pedra. Sabe, gente, o terreno pedregoso, o terreno onde que tem uma terrinha e por debaixo dele tem a pedra, ele só tem a aparência de boa terra, mas é só isso, porque o que está diante é um monte de pedra, sabe, o sol ele vai vir e ele vai brilhar sobre todos os terrenos, entenda isso, o sol vai vir e vai brilhar sobre todos os terrenos, mas na vida daquele que tem o coração petrificado, a semente ela vai até nascer, mas quando o sol nascer, vai estorricar, vai queimar aquela semente. E Jesus ele diz que a perseguição, que as coisas, né, e Jesus dá o nome de perseguição, vai vir e vai fazer com que essa pessoa se desvie do caminho. E aqui Jesus já está falando inteiramente para aqueles que ouviram, compreenderam e creram com alegria, mas não tinham profundidade. Sabe, gente, é um grande perigo não termos profundidade na nossa fé. E aí eu vou dar, porque nós estamos falando do exemplo da semente. Quem já plantou alguma coisa na vida sabe o que é isso. Existem tipos de árvores que, se não tiver bastante solo profundo para ela expandir sua raiz, ela morre. E a palavra de Deus é esta árvore, é esta semente que precisa de um solo bem profundo para ela enraizar. Mas o que as pessoas têm vivido? As pessoas têm vivido uma vida superficial. As pessoas têm vivido uma vida na aparência está muito bonito, mas quando vai cavar mais um pouco, acha pedra. Glória a Deus, Senhor. Amém. Obrigado, meu Pai. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Amém. Não, está tudo bom, Jesus. O Senhor está perfeito. Minha vida está show de bola. Deixa eu cavar mais um pouquinho, filho. Encontra uma pedra intransponível. Recebe a palavra com alegria. Eu amo a palavra de Deus. Que maravilha a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus precisa enraizar, não encontra profundidade. Por quê? Porque abaixo daquela camada de terra há uma pedra. E aí o sol vem e queima. E o que é o sol? O sol das provações, o sol das adversidades, o sol da tribulação. Este é o sol. Quantas pessoas no meio da adversidade desviam da fé, abrem mão da fé, por quê? Porque Deus esqueceu dela? Não, mas porque o solo estava raso. Sabe, gente, a vida cristã eu comparo ela com uma maratona, sabe, uma maratona, e tem gente querendo correr uma maratona como se fosse uma corrida de 100 metros. O atleta que corre uma corrida de 100 metros é um cara grandão,
fortão, cheio de músculo, porque ele vai correr 100 metros. Ele vai correr 100 metros e aquela ali é a corrida da vida dele. A hora que chega no 101 metros, ele não precisa correr mais. Então a musculatura dele precisa ser enérgica, a musculatura dele precisa aguentar a pressão de 100 metros. Ao passo que um atleta que vai correr uma maratona, ele é franzino. Você olha para ele e fala assim, está desnutrido, não está comendo, está passando fome. Por quê? Porque a musculatura do atleta maratonista é o quê? É uma musculatura preparada para a resistência. Ele vai correr 100 metros, ele vai correr numa intensidade menor. Ele vai correr 200 metros, ele vai correr 5 quilômetros, ele vai correr 10 quilômetros, e você vai olhar para ele, e a face dele ainda está sem nenhum sofrimento. Ele vai correr 20 quilômetros, e a face dele, o rosto dele, você vai olhar, vai estar tranquilo, sem nenhum sofrimento. Por quê? Porque aquele atleta foi preparado para resistir. Sabe, amados, as pessoas estão querendo viver a vida cristã como se fosse 100 metros. Vou rebentar, vou rebentar, esta semana eu vou rebentar, vou jejuar, vou orar e tal, vou levantar 3 horas da manhã, vou fazer, e aí é só 100 metros. Você encontra com a pessoa na próxima semana, difícil demais, né, só, essa vida, a igreja, não, é difícil demais, né? A pessoa ainda está quase lá no mundo, mas por quê? Porque corre só 100 metros. Porque para nos 100 metros, mas Jesus tem nos chamado, irmãos, para viver uma vida de resistência, para viver uma vida, sabe, que vai vir um problema hoje, vai vir outro amanhã, e nós estaremos de pé diante dele, nós estaremos fortalecidos no Espírito Santo, vai vir uma adversidade hoje, outra amanhã, e nós venceremos no nome do Senhor. Sabe, gente, uma coisa que me chama a atenção, não é, sabe, o cara entregou para Jesus, loucão para Jesus. Não, isso não me chama atenção. Sabe o que me chama atenção? É quando eu olho para os irmãos que estão aí há 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos no Evangelho e estão caminhando com Jesus. Sabe, você olha para eles, estão na mesma intensidade que há 10 anos atrás. E aí, isso é a coisa mais linda, sabe por quê? Porque essas pessoas, gente, já viu Deus responder oração. Mas também essas mesmas pessoas já viu Deus não responder oração. Essas pessoas já oraram pela cura e receberam a cura. Mas essas pessoas também já oraram pela cura e não viram a cura. Essas pessoas têm o meu respeito, sabe por quê? Porque elas não correram 100 metros. Elas têm andado ano após ano na presença de Deus. Elas têm em altos e baixos, mas elas continuam olhando para o autor e consumador da fé delas, sem querer olhar para trás. Sabe, amados, chega um tempo, e essa geração ela gosta muito, é dos 100 metros, essa geração, você olha para a turma, e eles falam assim, é de Deus demais, glória a Deus, aleluia. Mas quando chega um ano, sabe, eu lendo algumas notícias, eu fiquei atordoado, irmãos, atordoados, lendo uma notícia, rapazinho de Deus, glória a Deus, aleluia, de repente, não vou mais participar do meio gospel, não vou mais fazer parte do meio gospel, agora a minha profissão não vai me permitir mais estar no meio gospel, agora eu vou traçar outros rumos para a minha vida. É o que a gente vê. Bomba lá na rede social, bomba lá no YouTube, bomba lá no Instagram. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas quando sai daquilo ali, quando sai daquela realidade, cadê Jesus? Cadê a resistência? Cadê a profundidade da fé? Não tem. São pessoas vazias. Irmãos, essas pessoas vazias, a Bíblia diz que quando o sol vier, a semente vai morrer. Sabe, gente, Jesus nunca te chamou para ser o super-homem, para ser a mulher maravilha da fé cristã, não. Jesus nunca te chamou para isso. É por isso que eu e você precisamos entender, Deus, na nossa fraqueza, Ele nos fortalece.
É por isso que Jesus não chama você para ser o herói. Não adianta você pintar de herói hoje e amanhã ser o seu próprio inimigo, seu próprio fracasso. Vida cristã, amados, é muito mais além do que oba-oba. Vida cristã é profundidade. E aqui essa segunda terra está referindo-se exclusivamente a mim e você. E essa é uma chamada de Jesus, é Jesus chamando nossa atenção, dizendo assim: filho, filha, ei, passe o que passar, mas continue permitindo que a palavra seja profunda na sua vida. Amados, no nível da superfície, sabe, a palavra jamais fará cortes profundos em nós. Como assim, Samuel? No nível da superfície, nós vamos entender assim: Jesus me ama e quer me salvar. É o que eu vou entender. Mas nos níveis mais profundos, Jesus vai falar assim para mim: Samuel, você precisa tirar esse orgulho do seu coração. Nos níveis mais profundos, Jesus vai falar assim: Samuel, você precisa tirar essa ofensa do seu coração. Nos níveis mais profundos, Deus vai falar assim para mim: Samuel, falhou contra você, mas é você que deve pedir perdão. Por quê? Porque são níveis mais profundos. E essa geração não está entendendo isso, amados. Essa geração, veio a primeira adversidade, não, Deus não está comigo. Veio a segunda adversidade, a igreja me abandonou. Veio a terceira adversidade, não faz sentido nenhum servir a Deus. Eu vou voltar para a mesma vida que eu tinha antes. E está errado, amados. O problema desta terra, o problema desse coração pedregoso, é que ele não permite que a palavra seja profunda. E o conselho é, Deus, ele disse à nação de Israel: eu vou trocar esse coração de pedra por um coração de carne. A promessa de Deus para mim e para você é pegar esse coração de pedra e colocar um coração de carne aí batendo novamente. É colocar um coração que sinta sede, sinta fome da presença dEle. É colocar aí de novo um coração que mesmo em meio às dificuldades, clama por Ele. Sabe, amados, sabe de uma coisa? O seu sucesso na vida cristã não vai ser medido pelo sorriso que você dá enquanto você ouve a mensagem, mas o seu sucesso será medido pelo sorriso que você dá quando você está no meio da tribulação. Esse camarada aqui do coração pedregoso, ele sorri quando ele recebe a palavra, mas quando vem a tribulação ele sai fora. Tiago falou: tende por motivo de muita alegria o passardes por tribulações. Você quer ter sucesso na fé cristã? Sorria em meio ao seu caos, sorria em meio à sua tribulação. Se você quer ter sucesso na sua vida cristã, meu amado, vem para a igreja, escutar a palavra de Deus e fala assim: Deus, se eu não sair dali chorando, arrependido de meus pecados, querendo ter uma transformação de vida, não vale. Deus, se o Senhor não me pegar e me virar o avesso, não vale. Sabe, tem a geração que gosta do tapinha nas costas, sai feliz da igreja, sai alegre, mas o que Jesus chama-nos para viver é uma vida de profundidade, e na profundidade, amados, vai doer. Na profundidade, ao invés de sair alegria, vai sair choro. E nesse choro há a possibilidade de que quando eu estiver no pior momento da minha vida, aquele choro lá atrás faça sentido para mim ali, e eu digo: o Deus que consertou toda a bagunça que estava na minha vida, é o Deus que está comigo aqui nessa tribulação. É o mesmo Deus. E aí sabe o que acontece? A doença não é curada, as finanças não melhoram, mas a alegria no Senhor, ela só aumenta, porque eu sei que mais breve o meu Senhor voltará para me buscar.
e a confiança e a esperança de alguém que tem o solo profundo. Não é se Deus ele vai fazer algo por mim nesta vida, porque Ele já fez para mim há 2000 anos atrás, e pregado na cruz, Ele me deu a eternidade. Só entende a fé, só entende a eternidade quem tem uma fé profunda. Só entende a eternidade, amados, quem está com a raiz profunda no Evangelho. Hoje você falar sobre vida eterna, as pessoas ficam assim: hã? Que é isso? Eu quero é trocar meu carro. É assim que está, amados. Mas Deus nos chama para permitirmos que Ele venha e transforme nosso coração em um coração de carne. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé nesta noite.